A primeira vez que eu usei drogas foi no carnaval, né? Eu já estava bebendo, já estava envolvido com os colegas e tal, bebendo, aquela coisa toda. Mas aí a primeira vez que eu usei droga mesmo foi no carnaval. Tinha uns amigos que estavam bebendo e tudo, aí eles usavam drogas, me ofereceram, eu fui lá e usei. Aí... O senhor ficou quanto tempo nessa dependência, mais ou menos? Bom, eu acredito que mais ou menos 12 anos, por aí, acho que de uns 14, 15 anos até os 26, foi quando, 25, 26 anos que eu aceitei Jesus, né? Bastante, né? Então eu fiquei um bom tempo, né? Droga é bom? Pô, cara, não é não. Fosse bom, eu tava usando até hoje, né? Não é não. Não é não. Eu queria que o senhor mandasse... Foi uma experiência muito ruim na minha vida, né? Porque a dependência, ela te deixa assim, impotente, né? Era o sentimento que eu tinha. Por quê? Porque como eu acho que muita gente pensa assim também, né? Eu me achava dono de mim, eu achava que a qualquer momento eu poderia largar, né? Eu achava que eu tinha o controle, eu tinha o domínio. E depois eu comecei a perceber que, na verdade, eu não tinha o controle, não tinha o domínio de nada. Era a droga que me dominava. Eu achava que eu usava quando eu queria, porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu usava muita droga, mas eu trabalhava. Eu não era aquele drogado de ficar na rua e tal. Mas final de semana eu usava muita droga. Sexta, sábado e domingo eu usava muito. Eu ficava direto mesmo. Então, assim, eu sempre tive aquela vontade de parar, achei que tinha um controle, mas que eu não parava porque eu não queria. Aí, quando chegou numa época, assim, eu vim numa sequência de finais de semana direto, usando sexta, sábado e domingo direto, e eu comecei a perceber que eu não estava tendo esse controle que eu achava que eu tinha, porque eu queria dar um tempo e não conseguia. Sempre tinha quando tu não tem o dinheiro, sempre... Incrível, cara, incrível. Às vezes, para um prato de comida, você não tem quem te dê. Mas para um cigarro de maconha, uma trilha de cocaína, você não tem, mas sempre tem alguém que tem para te oferecer. Né, bebida, sempre tem, cara. Incrível, incrível, mas não falta. Você tem, quando você não tem, tem sempre alguém que tem para te oferecer. É forte. É forte, meu filho. O senhor está liberto há quantos anos, mais ou menos? Das drogas? Já tem bastante. Por exemplo, eu me batizei em 98. Então eu já tenho 25 anos só de batizado, né? 25 anos só de batizado. Então eu estou livre aí uns 26 anos. Hoje eu queria que o senhor mandasse um recado para esse dependente químico, ou então um familiar que tem um dependente químico, que não tem força para sair das drogas, da maconha, da cocaína, do álcool. O senhor já é um pastor experiente, pastor de EBD, né? Dá aula em EBD, então já tem um entendimento bastante grande. Queria que o senhor mandasse um recado para aquela câmera ali, para essa pessoa que está dentro das drogas e não consegue sair. O que ela pode fazer? Bom, primeiro quero mandar um recado para você que tem na família hoje um filho ou alguém que é dependente químico e que você está lutando por ele. Não desista dessa pessoa. A minha mãe lutou muito por mim. Minha mãe lutou muito. Eu tive muitas rejeições na minha vida. Muitas pessoas chegavam para minha mãe e diziam que eu não ia passar de 16, não ia passar de 18, não ia passar de 20. E minha mãe sempre acreditou com a fé dela, que ela era católica, mas depois que ela viu que eu estava numa situação que realmente eu estava caminhando para isso, e já foi gente na minha porta querendo me matar e tudo, enfim, né? Um pouco, dar uma resumida aqui. E a minha mãe nunca desistiu de mim. Ela chegou a fazer campanha na Universal, na Igreja Universal, fez campanha em outras igrejas, onde chamavam ela para ir, ela ia, ela lutou por mim. Hoje agradeço a Deus porque a minha mãe não desistiu de mim. Eu tenho familiares que viraram as costas para mim, que me abandonaram na época que eu mais precisei, que a minha mãe mesmo precisava, né? Porque ela era sozinha para criar 2 homens dentro de casa, eu e meu irmão, e muitas pessoas que ela achou que ia ajudá-la, porque ela veio para cá justamente para ficar perto da família por causa disso, mas quando as pessoas viram que eu especificamente estava num caminho sem volta, viraram as costas e abandonou. A verdade é essa. E a minha mãe nunca desistiu de mim. Então, para você que é mãe, para você que tem um familiar que hoje está no vício, está na droga, quem sabe está até encarcerado, está preso justamente por causa do crime, por causa das drogas, não desista dessa pessoa. Eu tenho uma frase comigo
que eu guardo comigo até hoje muito forte, que é uma frase bíblica, né? Que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ainda que qualquer pessoa pode chegar para você e dizer que não tem mais jeito, que vai morrer desse jeito, não acredite. Não acredite no que falam para você. Acredite no que a Bíblia te diz. A Bíblia diz que se você crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não desista dessa pessoa. Acredite em Deus, lute por ela, porque a tua fé será honrada por Deus. E para você que hoje está vivendo essa vida nas drogas, no vício, talvez não tenha força para sair, eu te convido a procurar uma ajuda espiritual e uma ajuda terapêutica também. Eu, na condição de psicanalista, terapeuta, e a gente tem um pouco de trabalho também com essa área de dependente químico. A gente sabe que muitas vezes, né, a gente, só com ajuda até mesmo espiritual, a pessoa não consegue se libertar. Tá? Não que Deus não tenha poder para libertar, mas às vezes a pessoa, cada organismo reage de uma forma, cada organismo reage de um jeito, e às vezes a pessoa, ela precisa procurar a Deus, precisa procurar Jesus, mas também precisa procurar um acompanhamento terapêutico para dentro de uma terapia ela poder ter um outro auxílio, além do auxílio espiritual, né? Um auxílio terapêutico para lhe orientar nessa libertação das drogas, quanto à dependência química também, né? A gente sabe que existe a dependência espiritual, né? Que é uma dependência também, porque as drogas, ela causa para você não só uma dependência química, mas também uma dependência espiritual. Pois como assim, pastor, dependência espiritual? Porque o mundo espiritual é real, né? É vivo, né? E só tem dois seres que atuam no mundo espiritual. É Deus e o diabo. Deus e seus anjos, os diabos e os seus demônios. Então, ou você fica dependente da ação de Deus ou dependente da ação do diabo, né? E quem escolhe de quem você vai depender é você mesmo, né? Você tem essa liberdade de escolha. Então, para você que hoje é viciado em droga, quer se libertar, porque também, vou ser muito sincero, se a pessoa não quer, meu irmão, não adianta. Não estou aqui, aqui é papo reto, né? Aqui não tem conversa fiada. Se o cara não quer, não adianta. Pode dar conselho, tu pode fazer o que for, que o camarada não vai sair do negócio. Primeira coisa que tem que acontecer é o cara ter consciência de que aquilo ali não faz bem para ele, que aquilo é uma desgraça, literalmente, para a vida dele, e ele tem que ter essa consciência e querer se libertar. Porque se ele não quiser, meu irmão, não adianta, porque não é a mãe que vai libertar ele, nem Jesus vai libertar ele. Mas como assim Jesus não tem poder? Tem. Só que a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade e não viver essa verdade, você nunca vai ser liberto. Nem da mentira, nem das drogas, nem da opressão, nem de nada que é contrário à verdade. Então, para Jesus te libertar, você tem que querer. Deus não obriga ninguém a ser liberto. Deus te convida a se libertar. Se você não quiser, ele não te força. Então, para você que hoje é um dependente químico, está vivendo uma vida que você não está feliz com essa vida, eu te convido a procurar a Jesus, procurar uma igreja evangélica. A nossa igreja está aberta para você, se você quiser. Avenida Cesário de Mello, 8.355 em Cosmos. Pode nos procurar lá. Nós estamos de braços abertos para te receber. E também uma ajuda terapêutica que vai também auxiliar muito nessa sua libertação na questão da dependência química. Show de bola. Big Boy jogou